Muito bem, meus amigos, Lúcio Andreotti aqui do Movimento Policiais Liberais, e no vídeo de hoje vamos explicar por que o comunismo deve ser tratado da mesma forma que o nazismo e por que, tendo em vista a opinião pública, o Partido Comunista do Brasil deve ser extinto urgentemente. Passada a histeria, agora que o tribunal da internet, bem como o ímpeto maldito dos canalhas e hipócritas sedentos por sangue esfriou, é hora de ponderarmos e falarmos um pouco do caso Monark e discutirmos se o comunismo deve ser tratado da mesma forma que o nazismo. Para que essa defesa seja feita de modo justo e correto, é preciso aprofundar no tema e não ficar baseado em achismos, em impressões estéticas ou em cortes de segundos de falas descontextualizadas que viralizam pelos mares da internet. É preciso contextualizar quem é o Monark, o que ele defende, o que ele já fez, o que é o Flow Podcast, o que eles já fizeram pela sociedade. Então vamos lá. O Monark é um liberal. Até mais do que isso, o Monark chega a ser um libertário. E como tal, defende as liberdades individuais, a vida, a liberdade, a propriedade, os direitos humanos plenos, a plena liberdade de trabalho, de expressão, imprensa livre, a plena liberdade da prática religiosa, o repúdio total a qualquer tipo de totalitarismo, de arbitrariedade, de censura, de ditadura, de qualquer tipo de violência, principalmente da agressão do Estado contra o indivíduo. O Flow Podcast, que é a empresa criada pelo Monark, simplesmente se transformou numa grande empresa, com mais de 80 funcionários, uma empresa que gera empregos diretos e indiretos, renda, oportunidades, atrai investimentos de outras empresas, leva ao público informação, debates, reflexões e entretenimento. Nem todos sabem, mas o Flow tem projetos sociais maravilhosos que ajudam muitas pessoas necessitadas. Com essa primeira introdução, para começarmos a aprofundar a contextualização de toda a questão que levou ao cancelamento do Monark e do Flow Podcast, passamos ao segundo ponto, que é o que estava sendo tratado ali naquele podcast com a presença de 2 deputados federais que fazem leis, era, em outras palavras, que tipo de legislação é a mais adequada? A legislação americana ou se a manutenção da lei vigente em nosso país, que criminaliza e pune o discurso controverso? Vejamos aqui o que fala a primeira emenda americana. Tá? Eu tenho aqui na minha mão a Constituição Americana e a Carta de Independência dos Estados Unidos. Eu vou ler aqui para vocês, em português, obviamente. O Congresso não deverá fazer qualquer lei que estabeleça uma religião ou que proíba seu livre exercício, ou fazer qualquer lei que restrinja a liberdade de expressão ou da imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações de queixas. Isso é o que diz aqui a primeira emenda americana. Ou seja, o que o monarca estava defendendo ali nada mais era do que a legislação americana, ou seja, você pode se expressar defendendo a merda que quiser, desde que não agrida ninguém. Ocorre que ele defendeu de forma atabalhoada, sendo infeliz nas palavras e não aprofundando o tema como deveria, ainda que tenha tentado, mas sendo interrompido pela madrinha da Beautiful People, a deputada federal Tabata Amaral, e sem condições nenhuma de organizar as ideias, pois estava ali nitidamente alcoolizado no programa. O que também é lamentável, né, Monark? Portanto, Monark não fez qualquer tipo de exaltação ou apologia às práticas nazistas, ao discurso nazista, mas sim que, enquanto cidadão, ele acha que a legislação americana é a melhor. Alguém aqui vai dizer que a legislação americana é nazista? Que o Estado ou o governo americano são nazistas? Estamos falando da maior democracia que conhecemos no chamado mundo livre. E claro, as pessoas têm total direito de discordar do monarca, de se expressar de forma contrária, de repudiar a opinião dele, de discordar da simpatia que ele tem pela legislação americana, têm o total direito de parar de ver seus vídeos e até mesmo fazer um vídeo contra-argumentando. Agora, promover uma campanha terrível de cancelamento, acusando de ter exaltado ou feito qualquer tipo de apologia ao nazismo e ainda acionar o Estado para puni-lo civil ou penalmente, é algo totalmente absurdo e desproporcional. Somente a repercussão negativa de sua fala já gerou danos terríveis a ele, como sua saída da empresa Flow Podcast, onde obtinha seus ganhos financeiros, perda de patrocinadores e sua expulsão do YouTube. O Flow, com seus mais de 80 funcionários, está até hoje desmonetizado. Só isso já foi totalmente insano. Para quem conhece minimamente o Monark, sabe que é um cara bom, um cara idealista que combate censura, totalitarismo e que surgiu justamente pela defesa dessas ideias. É triste ver esses hipócritas, paladinos da bondade e da justiça, que falam em amor, tolerância, e impor ao monarca uma crueldade dessas.
tornando-o um leproso social. E nada disso satisfaz essa gente boazinha, fofa, que esconde sua perversidade, sua maldade atrás de um discurso antinazista que destrói a vida de uma pessoa. E depois chega o Setembro Amarelo, vem falar de suicídio, da importância da compreensão, da compaixão, do perdão, e vem falar em cuidados com os sentimentos das pessoas que podem se suicidar. Chamar o monarque, justo o monarque, de nazista chega a ser piada. Você pode pegar trechos daquele mesmo dia em que ele ataca o nazismo, deixa bem claro o nojo que ele tem do nazismo. Como você pode ver nesse trecho, por exemplo. Colocar todo mundo na mesma página. Quando os caras falam que nazismo é de direita, é nada. Tipo, nazismo não é de errado, é de demônio. Corroborando com a linha de defesa da legislação americana, o deputado Kim Kataguiri ainda dá o exemplo de que em 2012 a comunidade judaica da própria Alemanha foi a favor do livro de Hitler, Mein Kampf, ser publicado no país, para que o debate seja feito abertamente, para que não se coloque o pensamento nazista no tão atraente submundo do proibido, que gera tanto interesse por parte das pessoas, principalmente dos mais jovens. E naquele contexto de defesa da liberdade de expressão, a deputada Tabata Amaral perguntou se ele achou errado que o governo da Alemanha tenha criminalizado o nazismo. E o deputado Kim respondeu prontamente: acho. Obviamente, para quem estava vendo o programa, pelo contexto do debate, é óbvio que ele estava se referindo à criminalização dos símbolos e da possibilidade das pessoas dizerem simpatizar com as ideias em geral do nazismo, e não das práticas criminosas do nazismo em si. Tem que ser muito canalha ou muito burro para afirmar que o deputado Kim Kataguiri, que tanto combate todo tipo de totalitarismo, tenha se referido ao nazismo enquanto a prática de violência contra minorias. Até porque, por óbvio, o nazismo, contração de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não se resumia apenas à prática da covarde violência contra judeus e outras minorias, mas sim detinha uma ideologia em que definia o papel do Estado na economia, que era socialista por sinal, na saúde, na educação, na arquitetura das cidades, os valores nacionalistas lá que eles defendiam e etc. Diga-se de passagem que o absurdo e covarde genocídio que fizeram contra judeus e outras minorias sequer constava em plano de governo ou em estatuto do partido. O deputado Kim, também defensor ferrenho das liberdades individuais, da democracia e duro inimigo de qualquer ideologia coletivista e totalitária, tem inúmeros vídeos e publicações em defesa do povo judeu e do Estado de Israel, inclusive tendo duas instituições judaicas como beneficiárias de doação de parte de seu salário, que é doado mensalmente, sendo que uma delas foi a primeira a receber a doação em seu primeiro mês de mandato em 2019, possuindo em uma das portas de seu gabinete uma mezuzá, que é um pergaminho com uma importante reza judaica dentro de uma espécie de caixinha fixada na porta. Bem como, até pouco tempo, atrás tinha a bandeira de Israel na parede de seu gabinete. Prestigiou, dando entrevistas a páginas pequenas da comunidade judaica que não trariam qualquer retorno eleitoral para ele, pois eram páginas de poucos seguidores, mostrando assim seu respeito à comunidade judaica. Protocolou ainda projetos de lei propondo o dia do ano novo judaico, o dia de Yom Kippur e o dia em memória das vítimas do Holocausto. Portanto, a cultura do cancelamento é o novo modelo de inquisição em praça pública, em que adversários políticos colocam seus desafetos para que eles sejam decapitados socialmente. E ainda de quebra, tentam esfolar judicialmente para que a democracia seja simplesmente interditada. E a cultura do cancelamento, mais do que nunca, mostrou que nunca é pelo que a pessoa falou ou fez, mas por quem falou ou fez. Temos o exemplo de inúmeras pessoas de esquerda que cansaram de falar ou fazer coisas abomináveis, como José de Abreu, Felipe Neto, Lula, Ciro Gomes e tantos outros, mas que a Beautiful People e a mídia se calam de forma ensurdecedora. Eles podem falar o que quiserem, podem roubar, podem desviar, que eles têm toda a licença poética para tal. Só lembrando que em uma entrevista para a revista Playboy, Lula disse que admira Hitler. Mas o que aprendemos desse episódio do Flow Podcast é que parte considerável da sociedade brasileira, seja por hipocrisia, seja por oportunismo, seja para destruir seus adversários políticos, seja pela estética que o mundo de hoje exige, que é o de parecer bom, mesmo que você seja um grande filho da puta, essa parte da sociedade demonstrou defender a manutenção da lei vigente no Brasil. E o que é pior, demandaram por algo ainda mais grave, já que, além do cancelamento, tentaram ainda ir mais adiante e imputar crime a monarca e ao deputado Kim, por algo que nitidamente não fizeram. Vejamos, se você diz que é a favor que no Brasil seja permitido injuriar alguém, você não está praticando a injúria. Você apenas disse que é a favor que o direito à liberdade de expressão te tutele para você usar palavras, apenas palavras, para injuriar outra pessoa. Ora, afinal, o direito à liberdade de expressão serve justamente para tutelar o discurso controverso, já que para proferir palavras fofas, você sequer precisaria da tutela estatal.
E é justamente isso que fizeram contra Monark, de forma bizarra. Tentaram colar nele a pecha de nazista, não por ele ter defendido as ideias nazistas, que não foi o caso, mas apenas por ter defendido que quem simpatiza com o ideário nazista diga isso e defenda com palavras as merdas de suas ideias, se expondo à sociedade para que todos o conheçam e todos possam saber com quem estão lidando. Em suma, o debate que se estabeleceu no Flow Podcast era acerca da legislação, era um debate filosófico-político em torno do direito à liberdade de expressão, de associação. Enquanto uns defendiam a legislação norte-americana, outros defendiam a manutenção da legislação vigente no Brasil. Não havendo qualquer tipo de exaltação, promoção, elogios às ideias nojentas do nazismo ou às práticas delas. Você pode discordar do posicionamento de que nós adotemos a legislação americana. Você pode até não gostar de tal opinião, a ponto de não mais querer assistir aquele podcast, mas ninguém pode acusar ou insinuar que qualquer dos participantes daquela mesa de ser nazista ou fazer apologia a qualquer coisa desse tipo. Fazer isso é um ato de má-fé, de covardia e de canalice, ou, no mínimo, de extrema ignorância por desconhecer a história de Monark e de Kim Kataguiri, e tudo aquilo que eles defendem há anos. Nós, enquanto liberais, defendemos as liberdades individuais, o livre mercado, a liberdade de expressão, a livre imprensa, a livre iniciativa, um Estado enxuto, moderno, sem burocracia, sem regulamentações que trazem tantos entraves à vida dos brasileiros. Nós, enquanto conservadores do método, respeitamos as instituições, a democracia, a cultura que permeia a sociedade, a vontade popular, prezamos pelo debate, pelo amadurecimento orgânico da sociedade, buscando reformas graduais, vindas de baixo para cima, sem ruptura social, sem traumas, sem violência e sem anomia. O oposto de conservador é revolucionário e nós buscamos, no método conservador, as mudanças que precisamos para que sejam sustentáveis e duradouras. Sendo assim, vendo que a opinião pública não deseja a legislação americana positivada na primeira emenda da Constituição, não podemos ser hipócritas e seletivos. Temos, então, que tratar a exaltação, a apologia, a ostentação de símbolos e personagens do comunismo da mesmíssima maneira que tratamos o nazismo em nossa legislação, inclusive defendendo urgentemente a extinção do Partido Comunista do Brasil e partidos correlatos, que ostentam a foice e o martelo, que exaltam as figuras de Che Guevara, Fidel Castro, Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, Kim Jong-un, Hugo Chávez, Maduro e etc. Ícones do comunismo que estacionaram em sua fase estatizante do processo revolucionário que defendem. E afinal, por que o comunismo deve ser tratado da mesma forma que o nazismo? Diferentemente do senso comum de que não se pode comparar, pois o nazismo se resumia a defender a morte de minorias e que tudo no nazismo se resumia à questão étnica-racial, que era puro racismo, e o comunismo não. O comunismo não teria nada disso, e que é até virtuoso em sua teoria. Tudo isso é uma grande falácia, primeiro porque o nazismo não se resumia somente a isso. Como dissemos anteriormente, o nazismo, com tração de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tinha um ideário como qualquer outra ideologia política, ou seja, defendia determinado papel do Estado na economia, na educação, na saúde, na infraestrutura, em questões estratégicas, por exemplo, em questões culturais, tinha seu viés socialista, tendo o Estado como protagonista na promoção de seus objetivos e seu viés nacionalista no sentido de se fechar às nações estrangeiras em vários temas. Ideias, por sinal, que nós discordamos visceralmente. A ideia de que os judeus, deficientes, ciganos, estrangeiros e outras minorias eram o problema da sociedade alemã e tinham que ser, a princípio, expulsos da Alemanha, estava no livro de Hitler e em textos nazistas. A ideia da expoliação, confisco, expropriação de propriedades e dos meios de produção dos capitalistas e de que a classe burguesa é o problema da sociedade também está no programa de partidos socialistas, comunistas, em textos comunistas. Ou seja, a ideia central de que temos aqueles que são os culpados por todas as mazelas que existem estão consagrados em ambas as ideologias. Mas, ora, como expulsar pessoas de uma sociedade ou tomar posses de pessoas sem uso da violência? É óbvio que o assassinato de judeus, ciganos, deficientes não estava expresso no estatuto do Partido Nazista, assim como o assassinato dos burgueses capitalistas, donos dos meios de produção, não constam nos programas dos partidos comunistas. A violência para ambas as ideologias me parece uma consequência lógica de suas essências. Para você aí que quer passar pano para o comunismo, querendo diferenciá-lo do nazismo, vamos ver o que diz aqui o Manifesto do Partido Comunista, de Engels e Marx. Então, começando aqui, pela página 43.
Pela forma e não pelo conteúdo, a luta do proletariado contra a burguesia é, em primeiro lugar, nacional. Evidentemente, o proletariado de cada país deve derrotar a sua própria burguesia. Descrevendo as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos a guerra civil mais ou menos latente no bojo da sociedade atual, até a hora em que ela irrompe em uma revolução aberta e o proletariado lance as bases de sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. Aí depois vamos aqui, na página 44. A sociedade não pode mais existir sob seu domínio, que está falando da burguesia. Isto é, a existência da burguesia não é mais compatível com a sociedade. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inelutáveis. Aí depois temos aqui na página 47. O que distingue o comunismo não é a supressão da propriedade em geral, mas a supressão da propriedade burguesa. Outra passagem aqui na página 48. Nesse sentido, os comunistas podem resumir suas teorias nesta única expressão: supressão da propriedade privada. Depois a gente tem aqui na página 58. Mas o comunismo abole as verdades eternas, abole a religião e a moral, em vez deles conferir nova forma. Portanto, contradiz todos os desenvolvimentos históricos ocorridos até hoje. Temos aqui na página 59. Vimos anteriormente que o primeiro passo da Revolução Operária será a ascensão do proletariado à classe dominante, ou seja, a conquista da democracia. Depois continua. O proletariado utilizará seu poder político para arrancar pouco a pouco todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o contingente das forças de produção. Naturalmente, isso só pode acontecer de início mediante intervenções despóticas no direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, isto é, através de medidas que parecem economicamente insuficientes e insustentáveis, mas que se superam a si próprio no desenrolar do movimento e são indispensáveis para revolucionar todo o modo de produção. Aí depois continua aqui na página 60. De um modo geral, podem-se aplicar as medidas seguintes: expropriação da propriedade fundiária e utilização da renda resultante para as despesas do Estado. Imposto acentuadamente progressivo, supressão do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e monopólio exclusivo, centralização de todos os meios de transporte nas mãos do Estado, obrigatoriedade do trabalho para todos, organização de exércitos industriais, em especial para a agricultura. Ou seja, o que ele está falando aqui simplesmente é um trabalho forçado, são campos de concentração. Ou seja, a obrigatoriedade do trabalho para todos. O que é isso, senão o que eles já fizeram? Campos de concentração. E os nazistas fizeram campos de concentração. E por fim, aqui na página 83, os comunistas recusam-se a dissimular suas concepções e seus propósitos. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser atingidos pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder, exceto seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Então é isso aí, pessoal. Esse livro não é proibido. Falar ou exaltar Engels e Marx não é proibido. Desenhar, tatuar, ostentar ou exaltar a foice e o martelo ou essas ideias não é proibido. Portanto, não há nenhuma justificativa plausível para tratar o comunismo e o nazismo de formas diferentes, pois ambos mataram, torturaram, espoliaram e, por princípio, são totalitários e antidemocráticos. O comunismo é a negação do indivíduo. Uma ideia abstrata e subjetiva de coletivo é tudo, e o indivíduo, seus anseios, suas vontades, não é nada. Em sua fase socialista estatizante, que é o que conhecemos na prática, o Estado é tudo e o indivíduo não é nada. Os comunistas pregam a violência e, logicamente, a consequente morte da tal burguesia, que são os donos dos meios de produção, ou seja, empresários, comerciantes, empreendedores e de todos aqueles que se opuserem à revolução através de uma ditadura do proletariado. Pregam o roubo de toda a propriedade privada, móvel e imóvel que possa existir. Lembrando que você não vê um protesto de socialistas, comunistas hoje em dia que não tenha bandeiras da Palestina e bandeiras de Israel sendo queimadas. Ora, são primos e irmãos dos nazistas. Aliás, no comunismo matou-se mais de 100 milhões de pessoas, ou seja, até mais do que o nazismo. Então, gente, por princípio, a consequência lógica, tanto de comunismo quanto de nazismo, é a morte daqueles que o regime elegem como inimigos da engenharia social que querem implementar. Não se esqueçam, o Holocausto foi filho do nazismo e o Holodomor foi filho do comunismo. Então, por que diferenciar? Não podemos esquecer também que há pouco mais de 50 anos, os judeus foram declarados inimigos do Estado pelo regime comunista polonês e tiveram que ir embora.
Entre 1968 e o final de 1972, cerca de 20 mil judeus tiveram que deixar a Polônia. Entre os que foram forçados a deixar a Polônia estavam sobreviventes do Holocausto e intelectuais famosos, como o sociólogo Zygmunt Bauman. No mundo soviético de Stalin, os judeus eram considerados forasteiros, possíveis infiltrados e cosmopolitas sem raiz. A cultura antissemita soviética foi herdada de seu passado czarista, onde milhares de judeus foram assassinados nos chamados pogroms. Durante o período stalinista, os judeus eram marcados com um carimbo na carteira de identidade e não viviam em plenitude suas vidas judaicas em comunidade. A sinagoga não funcionava normalmente, eram raros os serviços religiosos e neles haviam agentes da KGB infiltrados. Até o final dos anos 80, uma simples reunião da Páscoa judaica era considerado subversão. E ensinar hebraico era proibido. Como já dizia Friedman, o socialismo, que é uma etapa do comunismo, pressupõe a estatização dos meios de produção, ou seja, a abolição do sistema de preços. Se você abole o sistema de preços, estatizando os meios de produção, necessariamente você precisa de uma ditadura, porque você vai obrigar as pessoas a trabalharem em algo que elas não querem e obrigar as pessoas a comprarem algo que elas não querem, já que a liberdade econômica foi abolida. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e nos ajude a fazer a verdade chegar ao maior número de pessoas possíveis. E não se esqueça, quanto maior é o Estado, menor é o indivíduo.